Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Que Tem Vaga, que recebe hoje minha convidada especial, Ana Mussi, presidente da ICF. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e feliz de estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre esse assunto de coaching profissional. Pois é, o que é a ICF, Ana? Vamos começar por aí. Legal. A ICF é a International Coaching Federation, que é a maior associação global de coaches que existe no mundo. Então, a ICF não é uma escola, não é uma empresa, ela é uma associação de coaches profissionais. É um ambiente onde um coach ele se associa, a partir do momento que ele se associa, ele adere a um código de ética e de conduta e ele passa a fazer parte de um ambiente de educação continuada, um ambiente onde a gente pode realmente ampliar e se capacitar como coaching profissional. A ICF, como associação, ela tem o maior programa de credenciamento de coaches profissionais, que é uma trajetória que um coaching pode fazer para ele, que demonstra que ele tem horas de formação, horas de prática, passa por mentoria. Então, a ICF ela tem o maior programa de credenciamento individual. A ICF também tem o maior programa de acreditação de cursos de formação em coaching. Então, os cursos que são acreditados pela ICF também seguem o Código de Ética e de Conduta da ICF, também seguem as competências que a ICF prevê para um coaching profissional. E a ICF lidera o avanço da profissão no mundo, trazendo pesquisas, um ambiente de educação continuada para os coaches profissionais, trazendo um código de ética, como eu já falei, referenciando o coaching a partir de competências que ela entende que um coaching precisa desenvolver. Então, é um ambiente, né, onde um coach profissional se eleva, educa-se de forma contínua e também é uma referência para o mercado que quer encontrar e contratar coaches sérios e éticos que fazem um trabalho de qualidade. Boa sua fala para a gente realmente frisar esse ponto do coach profissional, porque infelizmente a gente viu bombar no mercado muitas pessoas que se dizem coaches, mas não têm essa formação no mínimo para se dizer, né? O que a gente pode ver mais diferenças? Como as pessoas observam que há realmente essa profissão de ser um coach e de outras pessoas que podem se passar por coach ou não têm essa formação? Conta pra gente, o que define o coach profissional além da formação? Bacana. Quando a gente fala dessa confusão, né, que muitas vezes ocorreu no mercado, é porque a gente está vendo alguns profissionais que fazem, às vezes são influenciadores digitais ou que estão vendendo cursos que são denominados como coaches. E a gente entende na ICF que um coach ele precisa passar por um processo de formação. Ele precisa estabelecer, porque o que é o coaching para a ICF? O coaching é uma parceria em um processo criativo e instigante para maximizar o potencial pessoal e profissional do seu cliente, de uma pessoa. Então, quando a gente fala em parceria, a gente está falando que o coach é esse profissional que ele vai estar junto ali com você para te ajudar a desenvolver o teu potencial, maximizar o teu aprendizado, o teu desenvolvimento, trabalhando naquilo que faz sentido para você, que você quer desenvolver. E aí, quando a gente vê essa banalização, a gente está falando de profissionais que vêm dizer o que você precisa fazer, como você precisa fazer, dando receitas de sucesso, dizendo que se você fizer isso e aquilo, você vai ser milionário. E isso não é o que a gente entende como um processo de coaching. Sim. Por isso que, às vezes, acaba tendo essa confusão, muitas vezes essa imagem fica prejudicada, porque faz parecer que o coach é isso, essas frases vazias, esse ambiente que prega o que deve, né, coisas que devem ser feitas. E até treinamentos que são surreais, né, de você ver, enfim, desafios ali que extrapolam um bom senso muitas vezes. É importante de ter aqui justamente para essa diferenciação ser feita e aqui pontuada. E falando nisso, qual a diferença de um coach para um mentor, por exemplo, ou até de um psicoterapeuta? Porque muita gente pode até se confundir também sobre a funcionalidade dessas profissões, né? Quando, né, contratar um profissional ou outro, né? O coach, ele é um profissional, como eu falei, que ele vai estar sempre ali num processo de apoio, de desenvolvimento, é um parceiro que você tem para ampliar teu pensamento, te ajudar a buscar alternativas, reforçar teu autoconhecimento, autoconfiança, dentro de um objetivo que você definiu. Então, é como se a gente pensasse, o coach vai te ajudar a desenvolver daqui para frente algo que faça sentido para você, algo que você queira desenvolver. Quando a gente pensa num mentor, o mentor geralmente ele tem um conhecimento prévio sobre algo que ele vai compartilhar com você. Então, o mentor ele vai pôr
tua disposição, a vivência dele, a experiência, o conhecimento, né? Aquilo que ele traz em termos de conhecimento de algo que ele vai compartilhar com você esse conhecimento. O coach não necessariamente ele precisa ser um especialista na tua área de atuação, porque as competências que um coach tem que ter são competências de escuta, de comunicação, de presença, de te apoiar, se desenvolver, facilitar teu crescimento, que são diferentes. O mentor ele precisa ter um conhecimento específico. E a psicoterapia, geralmente, é um lugar de você olhar um pouco mais para o passado, de você entender os porquês do que aquilo está acontecendo, você revisitar comportamentos com foco um pouco mais no histórico, em como aquilo se originou. Tá. Então, se a gente fosse pensar a psicoterapia, ela tem condições de tratar um ser humano que não está 100% saudável, muitas vezes, psicologicamente falando. O coach não, o coach ele vai atuar com uma pessoa que está saudável, né, em termos de saúde mental, ela está ok, e ela quer desenvolver algo em termos de maximizar o potencial dela, se desafiar em desafios que ela tenha, pessoais ou profissionais. Legal. E aí vai contar com o apoio desse coach. E o mentor, ele vai aportar conhecimento, vai aportar um saber sobre aquele profissional. Olha, deu para entender assim, as diferenças? Deu, é super interessante isso, porque até esclarece mais o ponto de vista de tipo escolha, né? De quem está nos assistindo, do profissional no mercado que precise dessa orientação e como escolhê-la a partir das demandas que ele mesmo tem dentro ou fora da empresa. Por falar nisso, qual é a formação técnica, né? A gente fala de hard skills e soft skills também para os próprios coaches. Como é que isso é definido? Quais são aí as métricas a serem atingidas por quem é um coach profissional? Então, quando a gente olha para o que a ICF, né, prevê para nós enquanto uma orientação em termos dessa formação, hoje dentro da ICF a gente tem um programa de credenciamento individual. O que isso significa? Dentro da ICF você pode ser um coach, um Associate Certified Coach, que é um coach ACC. Você pode ser um Professional Certified Coach, que é um coach PCC, ou um MCC, que é um Master Certified Coach. Para cada um desses steps de credenciamento, você vai ter que demonstrar o quê? Que você teve um processo de formação, então uma carga horária de formação dentro de coaching executivo, que você está tendo uma prática em termos de carga horária de atuação prática já comprovada. Então, para você ser um coach ACC, você tem que comprovar pelo menos 100 horas de prática de coach. Para você ser um coach em PCC, você tem que comprovar 500 horas de prática. Para você ser um MCC, você tem que comprovar 2.500 horas de prática. Além disso, você ter uma carga horária de formação. Além disso, você passar por um processo de mentoria, você demonstrar que você atua de acordo com as competências que a ICF prevê para um coach. E, além disso, você vai fazer uma prova. E aí você ganha a tua credencial. Tá. Isso num intervalo de tempo de quanto, além das horas que você citou? Porque aí vai depender, a formação geralmente vai depender, para cada uma dessas credenciais tem uma carga horária de formação. Mas para você ser um MCC na ICF, você tem que ter uma trajetória, uma vida dedicada ao coaching, né? Porque você tem que comprovar 2.500 horas de prática. Sim. Nossa, né? Então, você tem que ter atendido, você tem que ter um repertório de atendimento. Como coach PCC, você tem que comprovar 500 horas de prática. Eu acho bacana falar sobre isso, porque existem cursos no mercado que se chamam Master Coach. Aí você faz, às vezes, um curso de final de semana que chama Master Coach e você se intitula, eu sou um Master Coach. Só que quando você olha para o Master Coach da ICF, você está dizendo que aquele profissional ele tem 2.500 horas de prática, ele tem uma carga horária robusta de formação, ele fez mentoria, ele comprovou tudo isso, ele atua de acordo com as competências da ICF. Sim, nossa, ele assinou um código de ética e de conduta. Isso também é um grande diferencial da ICF, que todos os coaches que são associados ou credenciados à ICF, eles aderem a um código de ética e de conduta. Outro ponto aqui importante também para essa diferenciação seguir, para encontrar esse profissional realmente certificado, realmente competente. É o site da ICF, de que maneira, seja a pessoa física ou jurídica contratando esse coach, ele pode ter esse certificado que realmente é alguém sério. Isso. A ICF, ela oferece, então, dentro do site da ICF, tanto da ICF Global, que é o Coaching Federation, como da ICF Brasil, que é icfbrasil.org, os coaches, eles têm a possibilidade de deixar o seu cadastro lá, os coaches que fazem parte da associação, eles têm o cadastro disponibilizado lá. Então, a ICF, ela é realmente esse local onde uma empresa pode encontrar um coach que seja certificado ou que seja associado,
e também a pessoa física, se ela está em busca de um coach, é um ambiente onde ela pode encontrar. Então, ao mesmo tempo que a ICF é o lugar onde um coach profissional deve estar, porque ele, ao entrar na ICF, ele vai entrar num ambiente de educação continuada, vai entrar num ambiente onde a gente tem pesquisas, vai ter um network global com profissionais que atuam nessa área, vai desenvolver as competências de coaching. Ao mesmo tempo, as organizações e as pessoas que querem contratar o coach também encontram lá esses profissionais que passam por essa validação e por essa educação continuada, essa experiência prática. Ana, uma coisa que me chamou atenção foi você explicar que o coach é muito também chancelado pela experiência de vida e longevidade também dessa carreira e dessa, enfim, robustez em conhecimentos profissionais. Isso é mais comum para pessoas que transitam de carreira ou quem hoje está entrando no mercado ou pensando numa profissão a seguir, esse jovem, ele pode pensar em ser coach. Como é que a gente olha para isso, de gerações a entradas na profissão? Hoje a gente entende que não existe uma questão de senioridade necessária. É claro que, como em toda profissão, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente se coloca num ambiente de aprendizado, melhor a gente vai ficando, né? O coaching, até uma das nossas competências é essa mentalidade de coaching, que é de aprender continuamente. Então, o que a gente entende dentro da ICF é que, realmente, quanto mais você pratica, mais você vai adquirindo essa senioridade. Por isso que tem os steps. Então, você pode entrar como um coach, vai estar iniciando nessa profissão, busca um curso acreditado já pela ICF, que daí você sabe que esse curso já vai seguir as competências da ICF, vai seguir o código de ética, né? Começa a fazer os teus atendimentos, aí vai subindo, né? De um coach associado para um coaching ACC, para um coaching PCC, para um coaching MCC, ele tem essa trilha, né, de desenvolvimento. Legal, eu pergunto isso porque a gente nunca viu um mercado tão diverso em termos geracionais, né? Além de outras pontas que a diversidade em si traz, a abrangência dela, mais geracional, eu achei interessante aqui, porque quem sabe um jovem pensa também em entrar e seguir carreira nessa área, não é em nenhum impeditivo a questão da idade, portanto. Falando de cultura organizacional, como é que as empresas olham para um coach e dá aquele match, né? De tipo, é esse profissional que eu quero para minha empresa, para os meus colaboradores, existe uma peneira, o processo de recrutamento e seleção para o coach é muito difícil? Geralmente, a empresa que está buscando um coach profissional, ela vai, na maioria das vezes, ela acaba trabalhando por indicação, porque ela, né, conheceu o trabalho em algum lugar. Então, a gente trabalha muito com esse processo de indicação. E aí, a ICF vem como uma chancela, né, que também é uma referência para essas organizações que visam contratar profissionais, saberem se esse coach é um coach certificado, se é um coach que faz parte de uma associação séria. Mas, geralmente, tem muito como você falou, assim, para ver se dá match, né? A gente até orienta que quando uma organização contrata um coach para oferecer para os seus executivos um processo de coaching, que ele ofereça mais de uma opção. Né? Que esse executivo ele possa conversar com vários coaches, até para ver se tem aquela sinergia, afinidade. Porque muitas vezes, dentro de um ambiente organizacional, o coaching executivo, por exemplo, é um dos poucos espaços que os executivos têm para ter uma conversa aberta, sincera, para talvez trazer uma vulnerabilidade maior. Então, é importante que haja essa confiança. Sim, claro. E essa liderança, você, como um coach, como experiente presidente da ICF, você observa que existem setores que a liderança demanda de mais que um tipo de cuidado, de questão ali a ser tratada? Depende muito do setor, se a gente fala do setor da saúde, da economia, enfim, como é que fica o entendimento de setores, de líderes desses setores e da demanda para um coach tratando esse executivo? Como é que a gente analisa isso? Sabe que, até pensando assim na experiência, a gente vai vendo que os dilemas, os desafios das lideranças, eles não mudam muito de setores. Claro, tem algumas particularidades, mas hoje, desafios grandes, né, que as empresas têm são, você trouxe que é a questão, por exemplo, das diferenças geracionais. Isso está trazendo uma complexidade hoje, né, para as lideranças, como lidar, como manter esse ambiente atrativo, como preparar os líderes para liderar de uma outra forma, né, que a liderança mudou nos últimos anos também. Então, o coach, ele tem sido utilizado nesses processos de preparação de liderança, de mudança de cultura organizacional, né, de realmente trazer uma nova visão que acolha essa nova geração também. A gente trabalha
toda vez que um executivo ele vai passar para um novo patamar dentro da sua liderança, né, vai ampliar o escopo, vai para novos desafios mais estratégicos, é comum que a empresa contrate um coach para apoiá-lo nesse processo de transição, porque há maior complexidade, mais desafios, então ajudar, as competências mudam, né? Então ajudá-lo também nesse processo. Então, mesmo que mude um pouco a área, você vê os que dilemas das humanos, lideranças, né? são humanos. Legal, interessante. E o coaching é bem esse apoio para desenvolvimento das competências humanas. Por trás de todo o processo de coaching tem algo de autoconhecimento, de ampliar a consciência, de autoconfiança. Sim. Né? Então, nossa, são coisas que realmente precisam do desenvolvimento do lado humano, pessoal, para refletir no profissional. Afinal, também a gente viu, principalmente pós-pandemia, não mais aquela divisão de tipo, eu sou um profissional e eu sou uma pessoa. Tipo, é uma pessoa que tem sua função profissional, mas também não deixa de ser humano. O olhar humanizado sobre as organizações, né? O lifelong learning também que você já trouxe aqui sobre esse aprendizado contínuo e a liderança horizontal, porque também esse líder que ele se aproxima dos seus subordinados que não mais se tornam nessa figura vertical de liderança, mas sim, tipo, o líder está aqui juntamente com os colaboradores, seja de qualquer setor que ela atue ali na empresa. Então, isso é bom porque isso humaniza todo o processo, não é, Ana? Com certeza, eu digo que são novos paradigmas que hoje a gente tem, né, para a liderança, como você falou, uma liderança mais em rede, né, mais humanizada, que, claro, vai continuar exigindo resultados, mas de que forma que eu vou conquistar esse resultado com o meu time, né? Aquela liderança que não está ali só apontando o dedo, que está junto construindo soluções, né? Que está também junto. O mundo está muito mais complexo agora, né? Muito. As decisões são muito diversas. Então, eu não posso pensar que eu sozinho tenho todas as respostas. Preciso ouvir, preciso acolher, preciso entender, preciso perguntar. Então, o coach ele acaba apoiando os líderes nesse momento de transformação que as organizações estão vivendo. Bacana. Então, a gente tem visto que o coach, um profissional que conta com o coach, ele consegue passar por esses desafios com mais tranquilidade, com mais clareza, com mais preparo. Claro. Porque muitas vezes quando eu estou ali envolvido naquela rotina, naquela correria, às vezes sendo exigido por entregas, por resultados, às vezes eu não consigo parar e ter consciência do que eu preciso fazer, quem que eu preciso ser nesse contexto, quais ajustes eu preciso ter daqui para frente, como que eu posso ser um líder melhor. Então, por isso que esse espaço do coaching dentro das organizações, às vezes, é um espaço super valioso. Muito, e deve fazer totalmente a diferença nos resultados, nas, enfim, metas, tudo realmente na busca pelo bem-estar, né, corporativo e também por essa gestão que seja a mais leve e a mais assertiva possível, né? Porque a gente tem essa questão do olhar sobre a assertividade, sobre a eficiência, mas não de um ponto de vista que, tipo, tem que ser sobrecarregar de tarefa, tem que ser multitarefa. Não, acho que isso mudou, né? Porque a saúde mental veio também com tudo para esse cuidado acontecer. Então, as empresas que não olham para isso acabam ficando para trás porque não engaja, tem muito turnover. Daí tem muito turnover. Sim. Falando em mundo, como é que o Brasil está em comparação ao mundo com relação a não só a formação de coaches profissionais, mas também a atuação deles? A gente tem um comparativo? Hoje, a gente sofreu um pouco com essa questão da banalização. Não é que não exista em outros lugares do mundo. A gente tem alguns lugares pontuais que também tem um pouco dessa confusão. Mas aqui a gente sofreu um pouquinho mais, né, com relação a essa questão. Mas vamos dizer assim, as organizações continuam contratando, as pessoas que passam pelo processo de coaching também têm indicativos de que recomprariam, de que têm satisfação de participar de um processo de coaching. Então, o nível de assertividade e de satisfação passa, assim, a gente tem até algumas pesquisas da ICF com a PwC que mostram que acima de 85% de profissionais que ficaram satisfeitos com os resultados do coaching, 90% fariam de novo. Sim. Então, mesmo com essas questões mais confusas que a gente vê que tanto aqui como no mundo, né, existe uma aceitação muito grande do processo e os profissionais que passam pelos processos, eles têm
uma vivência positiva. Né? Ana, essa contratação, a gente já falou um pouco dela, como acontece seja para pessoa física ou jurídica, do coach, ela dura por um tempo determinado, para a empresa é diferente, para a pessoa física é diferente, ou é tudo muito personalizável? Tipo, vai depender da demanda, é muito relativo, eu contratando é diferente o tempo que um coach vai passar comigo do que para um outro executivo, para uma empresa, para um CNPJ? Como é que a gente olha para a questão de tempo de atuação profissional? Cada profissional pode, de acordo com a sua experiência, com a sua vivência, com a demanda que vem do cliente, fazer esse acordo, fazer esse contrato. Mas é importante que isso esteja bastante acordado, né? Uma das competências que a ICF prevê é que o coach ele faça acordos bem delimitados. Então, você não pode começar um processo sem ter a clareza de como você vai conduzir aquele processo e deixar isso bem alinhado com você, o que está, né, o que está incluso nesse processo, como que a gente vai trabalhar. Então, como que geralmente a gente faz? Você vai definir ali no início do processo uma primeira, né, quantidade ali de encontros e deixando sempre em aberto a possibilidade de vocês renegociarem, caso vocês entendam que vocês precisam de encontros adicionais, precisam ter mais encontros a partir dali. Então, isso agora trazendo uma experiência pessoal, eu trabalho ali com 10, 12 encontros iniciais, dependendo do caso, e aí a gente volta e realinha, recontrata, se a gente entender que, né, ainda precisamos de mais um tempo. Mas o coaching é um processo que ele tem começo, meio e fim. Então, não é legal você pensar, eu estou com o meu coach há 2 anos. Tipo, vou ficar com a dependência. A não ser que você esteja né? recontratando objetivos, que você estejam revisitando quais são os objetivos que você tem a cada ciclo. Entendi. E essa, não sei se você pode falar de números, mas só para a gente ter uma noção. Como é que acontece esse tipo de contrato também? É um salário que o coach ganha por hora, por mês, ou também tudo isso é flexível, tudo isso é ajustável? Tem um parâmetro assim de mercado? O parâmetro que a gente usa é por hora. Tá? Então, o coach ele vai cobrar por sessão. Lógico, daí, dependendo da quantidade de sessões, é um pacote, mas geralmente ele tem essa cobrança por sessão. Quanto que um coach cobra por sessão. Aí vai depender do teu nível de experiência, né? Do ambiente que você atua. Então, se você atua com pessoa física, se você atua com organizações, isso vai impactar na tua precificação. Tem uma diferença muito forte? Tipo, a empresa contrata, vai ser para a figura do executivo, liderança, ou você pode, como coach, atender o líder e os colaboradores, setores diferentes, diferente da pessoa jurídica, ou melhor dizendo, da física, que é mais pontual ali. Você já sabe que é uma pessoa, um dilema. Isso. Como é que fica isso? Dentro da organização, desde que tudo esteja bem contratado e conversado, você pode sim atuar com, por exemplo, com a alta gestão, e em algum outro momento você vai fazer um trabalho com os líderes de média gestão, em outros momentos você vai trabalhar com algum time, desde que não haja nenhum conflito de interesses, desde que isso esteja bem contratado, você pode sim trabalhar com várias frentes. Um coach dentro de uma organização, ele pode trabalhar com uma pessoa, né, um profissional, um executivo, ele pode trabalhar com um time. Também a gente faz coaches de times. Então, um time que precisa desenvolver algo, um time que precisa potencializar algum resultado, ou que precisa criar mais sinergia, mais integração, a gente também pode trabalhar junto com o time, ou pode trabalhar com um executivo. O que a gente não aconselha, pensando já no nosso código de ética? Se tem algum conflito. Então, digamos que eu sou tua coach, e eu sou a tua coach, mas eu também faço coach de uma pessoa que está no teu time. Puxa, mas será que quando eu estiver fazendo o coach com a pessoa do teu time e ela precisar falar sobre você, ela vai sentir a vontade, já que eu também sou coach do chefe, sabe? Aí você começa a entrar num campo um pouco mais delicado, né? Porque você tem que ser isenta, neutra, mas de uma forma ou de outra pode ser que, enfim, o próprio código traz, né, essa diferença e essa separação, muito importante. A gente está quase finalizando, mas antes vou deixar o espaço aberto para você ter suas considerações finais, suas dicas, fica à vontade. Bom, eu acho que a mensagem principal que eu acho importante a gente deixar, né, é que o coach realmente ele é uma profissão séria. As pessoas que passam por um processo de coaching se beneficiam, né, dessa ferramenta, dessa abordagem. E existem profissionais que trabalham de uma forma séria, que buscam uma formação robusta, que aderem a um código de ética e de conduta que prevê sigilo, prevê acordos claros, prevê o acolhimento do seu cliente. Então, aderem a esse código. Existem profissionais que, como é o caso dos profissionais associados à ICF, que também trabalham de acordo com competências
prévias estabelecidas pela ICF que um coach precisa ter. Então, também quando a gente fala dessas competências, a gente está falando de um profissional que realmente tem uma prática ética, que adota essa mentalidade de coaching, de aprendizado. A gente está falando de um profissional que cria um ambiente de segurança e confiança para aquele que está ali junto com você naquele espaço. A gente está falando de um profissional que faz realmente, ajuda o cliente a se desenvolver, fortalece esse cliente, incentiva ele a atingir seus objetivos, né? Tem escutativa, tem presença. Então, esse ambiente do coach sério, ele realmente faz a diferença e é uma excelente ferramenta considerando todos os desafios que a gente está vivendo hoje no mundo profissional e pessoal, né? Pois é, Ana, com certeza também fez a diferença a sua presença aqui. Muito obrigada por esclarecer e trazer realmente essa profissão que precisa ser pontuada ali, valorizada e, claro, faz realmente total diferença para quem deve receber esse tipo de aconselhamento de presença e de profissionalismo. Muito obrigada, conte sempre com a Band. Até a próxima. Obrigada a você, contem com a gente também. Obrigada, Ana. E obrigada também você pela companhia e audiência. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo, que tem vaga.